Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Espero que neste momento em que vocês nos assistem, nos acompanham, esteja tudo bem entre vocês, entre seus familiares, entre os queridos, amigos, enfim, em qualquer, com todos aqueles com os quais vocês têm as vivências da atual experiência carnal. Queremos agradecer vossas presenças, vocês que nos acompanham sempre, que estão sempre apostos, né, nos assistindo, nos acompanhando neste canal do YouTube, do Centro Espírita Lar dos Humildes, que é a nossa casa, que nos recebe, nos ampara tão bem. Nós estamos dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna. Vamos hoje para o capítulo de número 54. Sabemos que esta obra é uma obra psicografada pelo Chico Xavier, através pelo Espírito de Emmanuel, e que a sua própria titulação já nos traz uma compreensão, um entendimento da importância que consta dessas mensagens que são trazidas a nós, que é um motivo de uma imensa gratidão de todos que compreendemos na doutrina espírita a importância dessas duas figuras para o desenvolvimento, especialmente do conhecimento, da compreensão no que diz respeito ao texto evangélico, aos ensinamentos morais do Cristo. E que a gente tem lá em Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, como a nossa obra básica, né, no que diz respeito a isso, e essas obras complementares que vêm facilitar a compreensão de todos os ensinamentos de Jesus, especialmente aqueles ensinamentos que dizem respeito ao lado moral dos evangelhos que lá estão registrados. Hoje nós já o dissemos, vamos ao capítulo 54, intitulado Aprimoremos. Já é sugestivo no sentido de que aprimoramento faz parte do processo espiritual de cada um de nós, né? Afinal de contas, nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, nessa concepção de que Ele nos criou, e, portanto, Ele tendo em sua essência não diria nem a imortalidade, né? A eternidade, né? A eternidade, que a gente não pode falar de imortalidade, é algo que não se materializa, porque Deus, a melhor concepção que a gente tem de Deus, a compreensão mínima que a gente tem, é aquela constante lá do Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, em que Kardec questiona aos Espíritos que é Deus, e que eles respondem que é a causa primária de todas as coisas, é o bem supremo, causa primária de todas as coisas. E aí a nossa mente é ainda muito reduzida, não tem compreensão, uma compreensão mais ampla do que realmente seja isso. Por enquanto nos cabe entender e desenvolver o nosso lado moral, né, que a gente possa entender a mensagem do Cristo, no sentido de que a gente, enquanto espírito imortal, possa pegar essa correnteza do progresso e não tentar lutar contra essa correnteza, nadar contra ela, porque é uma luta inglória. Nós não temos capacidade de ir contra a linha do progresso, o aprimoramento do espírito, porque isso é da lei esse progresso, né? É da lei esse aprimoramento. Então, Emmanuel trouxe uma passagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, intitulado Não extingais o Espírito. Na obra O Pão Nosso, ele também traz uma interpretação desse mesmo versículo, dessa passagem do versículo 19,
E ele, às vezes a gente, num primeiro momento, a gente pode ter o entendimento de extinção, de que o espírito pode se extinguir, né? Na verdade, isso não acontece. Talvez a ideia de Paulo aí tenha sido no sentido de dizer que não lutemos contra esse progresso, contra esse desenvolvimento, contra esse aprimoramento que o espírito de cada um de nós exige, que nós sigamos nessa correnteza, como nós já falamos, nessa correnteza do progresso, do conhecimento, do desenvolvimento moral, do desenvolvimento intelectual, tentando abranger todas as possibilidades que o espírito imortal nos oferece. A gente ainda consegue abranger ainda bastante limitado, né, o nosso conhecimento. Basta que a gente olhe para todo o conhecimento que tem hoje no planeta Terra, né? Todo o conhecimento já adquirido pela humanidade. Nós não temos, eu vou falar por mim, eu não tenho, não dá nem para citar um percentual de quantidade, um valor, nada a respeito do que eu possa ter de conhecimento em relação a tudo que a humanidade já adquiriu. Por exemplo, vamos lá para um ramo do conhecimento, a matemática. Só sei as 4 operações e ainda com muita atenção. Então, a gente não consegue entender e compreender todos os desdobramentos que a matemática nos traz. Conhecimento da história, a gente tem uma compreensão de como se dá, mas a gente não consegue conhecer e absorver toda a história. Então a gente conhece alguns fatos ocorridos durante o processo histórico da humanidade. Então isso somos nós, né? Nesse caminhar, nesse direcionamento de nos aprimorarmos, de nos conhecermos e especialmente conhecermos os ensinamentos morais do Cristo, que é uma das possibilidades de desenvolvimento nosso e a maior possibilidade, digamos assim, de desenvolvimento do nosso espírito. Então vamos ao texto. Saibamos estender os valores do espírito, saibamos compreender esses valores, ter compreensão da sua extensão e importância para as nossas vidas. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. A gente pode lembrar, a ciência nos apresenta alguns períodos do surgimento da humanidade, né? Tanto que eles nos trazem, os estudiosos nos trazem a partir de fósseis encontrados em cavernas, especialmente em cavernas, que eram onde os homens antigos, os primeiros homens viviam, né? Eram as suas moradias. Então a ciência já traz alguma orientação para a gente, como por exemplo, que o Homo erectus tenha surgido entre aproximadamente 1,8 milhão de anos e que ele tem um período entre 1,8 milhão de anos e 500 mil anos atrás, né? Isso, claro, baseando na divisão da história entre antes e depois de Cristo. Essa era a era glacial, o período pleistoceno, né? Então, essa é a definição que a ciência nos traz. Posterior a isso, tem o homem de Neandertal, né, que faz parte do Paleolítico inferior, que teria uma duração de período de mais ou menos 500 mil a 30 mil anos atrás. Esse nome, homem de Neandertal, se dá pelo fato de que foram descobertos fósseis no Vale de Neandertal, na Alemanha, no ano de 1856. E aí, através dessas descobertas, em que
há já um progresso em relação ao Homo erectus. Aqui eles já tinham um conhecimento maior, já tinham um desenvolvimento maior, um progresso já no que diz respeito ao Homo erectus. A partir desse, né, que varia entre 30 e 10 mil anos antes de Cristo, tem o homem de Cro-Magno, que já é um processo mais desenvolvimentista, né? É um processo em que o espírito já adquiriu mais consciência de si mesmo, já consegue viver experiências, ter consciência daquilo que ele está buscando. E aí a gente já consegue ter coisas belíssimas, né? Coisas importantes que fizeram, que possibilitaram esse homem, a esse homem ainda das cavernas, a sua sobrevivência. E a gente pode imaginar naquele mundo, um mundo bárbaro, um mundo extremamente difícil de viver, né? E que eles aos poucos iam descobrindo essas formas que os permitiam ter uma defesa melhor perante os animais. A gente imagina aí as feras, como eram esses animais, a ciência também nos mostra isso, né? Então já é um período que o homem passa a ter compreensão de sua existência, ele passa a ter consciência de si mesmo, aos poucos ele vai desenvolvendo isso. E esse nome, o homem de Cro-Magno, que também foram fósseis descobertos na França, também uma caverna, né? E que deram esse nome e que nos estudos compreenderam que há um período de existência deles entre 30 e 10 mil anos antes de Cristo. Então é só uma pequena observação acerca disso, para que a gente entenda todo esse progresso. E aí chega o texto bíblico, reza que a humanidade data de aproximadamente 6 mil anos, né, antes de Cristo, mas aí a gente já caminha para uma outra direção que nós não vamos lidar aqui, muito menos aprofundar, porque não é o objetivo. É apenas a título de informação para que a gente entenda um pouquinho dessa questão do aprimoramento espiritual, que é algo que faz parte de nós e que a gente não pode fugir disso jamais. Repetindo, observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Então hoje nós já temos um caminhar muito mais tranquilo. Hoje nós já temos o desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Hoje nós já temos o desenvolvimento econômico, industrial, comercial. São coisas que possibilitam a nós, enquanto humanidade, irmos nos aprimorando. Tem um aprimoramento das leis, tem um aprimoramento das ciências médicas, como nós já havíamos falado, enfim. Então, todo o ramo do conhecimento está se aprimorando, todo o ramo do conhecimento está evoluindo. E à medida que isso ocorre, nosso espírito vai adquirindo muito mais conhecimentos, muito mais compreensão do que nós representamos nesse grande concerto que é o universo criado pelo Pai. Serpentes insidiosas aí acalentavam a pessoinha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Então nós tínhamos essa luta contra a própria natureza, o instinto de defesa dos primeiros homens, os homens das cavernas, nessa luta constante contra essas feras que habitavam a terra daqueles períodos, né? E a gente pode também aqui traduzir esses serpentes insidiosas no que diz respeito a nós mesmos, né?
o nosso próprio, a nossa própria incapacidade ainda de agir de um modo mais amorável, em que a gente se apega ainda às questões, agindo como serpentes, agindo na surdina, né? Acumulando em nosso seio ainda situações de vivências delicadas, porque nós não percebemos o quanto é necessário a gente se desenvolver e se aprimorar, e a gente vive se apegando a essas coisas muito mais mesquinhas, né? Vermes famintos se amontoavam no mato agreste, e pode se amontoar no nosso mato agreste, na nossa compreensão de espíritos imortais, da necessidade desse desenvolver, desse crescer, desse aprimorar. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. E esses braços amigos e abnegados são espíritos já desenvolvidos, espíritos que trouxeram todo o seu aparato, toda a sua bagagem de conhecimento, e que aos poucos foram trazendo para a gente todas as experiências vividas em orbes diferentes do da Terra, em outros orbes. Exemplo de Capela, que nós temos, ou tivemos, ou ainda temos no nosso planeta, alguns povos degradados de Capela. No livro A Caminho da Luz traz isso muito bem delineado, né? É uma orientação, uma opção de estudo para quem quiser aprimorar mais e conhecer as nossas origens. É uma obra riquíssima para estudar verdadeiramente, né? Porque apenas a leitura dela vai nos trazer uma compreensão, mas o estudo, de modo mais aprofundado, vai fazer com que a gente se entenda melhor. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Então, aquele trabalho braçal, né, dos primeiros momentos da nossa existência humana, foi sendo substituído com aquilo que nós já havíamos falado do progresso, né? O progresso das ciências, o progresso da tecnologia, e isso nos tem possibilitado uma vida de muito mais conforto, né? Então, essa maquinaria realiza hoje um trabalho que era feito braçal, a muitas mãos, e hoje já existe essa maquinaria que ajuda na nossa produção de grãos para fazer com que atenda uma população cada vez mais crescente do nosso planeta. No lugar dessas picaretas em que se eram retiradas, essas pedras que eram retiradas à base da picareta, lembrando que picareta era um instrumento tipo com cabo de madeira, e que numa ponta pontiaguda e uma outra um pouco mais alinhada no sentido de ter uma espessura maior, e um lado é muito mais pontiagudo para você perfurar o chão, e a partir do momento que você encontrar as pedras, você utilizar a outra para retirar essas pedras debaixo do chão. E hoje as máquinas fazem isso para a gente, os explosivos fazem isso para a gente. Então, quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse, quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas. Não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. A vitória que está sendo construída a cada dia por nós, humanidade,
Apesar de que a gente ainda teima em bater cabeça e agir de modo egoístico, e produzindo guerras, produzindo matanças, né, em grande quantidade, não bastando as intempéries da natureza, que por si só já traz muita dor e sofrimento para nós, humanidade terrestre, mesmo sabendo que isso faz parte de um progresso, que nós estamos dentro dele, mas a gente ainda sofre muito com isso. Não bastasse esses exemplos da natureza, a própria humanidade já ainda continua nessa luta ferrenha por poder, por riquezas, enfim, por coisas que são transitórias, que não são necessárias para onde nós formos quando deixarmos essa veste carnal. Então, esses semblantes suarentos, né, esses primeiros lutadores, esses primeiros lidadores, a gente não tem compreensão das lutas dessas pessoas. A gente não tem ideia do quanto esses que nos precederam trabalharam, lutaram, transpiraram, né? Queimaram neurônios com raciocínios, com pensamentos, com estudos, com pesquisas. Quantos dedicaram seu tempo a amar, né? A amparar aqueles mais que vivem situações mais delicadas nesse progresso da humanidade. Então, tudo isso tem sido um desafio para todos nós. Cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupa aflições, ainda mesmo que por agora não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Então, todo um trabalho anterior foi feito para que nós estivéssemos hoje aqui, com todas as possibilidades que estão às nossas mãos. Analisa semelhante lição e contradiz em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também a aflitiva selva do mundo. Aí, uma selva que precisa ser tratada, né, que precisa ser cuidada, que é essa ignorância que ainda habita o nosso ser. Ignorância que nos leva a matar o nosso próximo porque ele é de uma outra denominação religiosa. Ignorância que nos leva a matar o nosso próximo porque ele tem uma escolha, uma opção sexual diferente da minha, daquilo que eu penso. Ignorância que nos leva a matar o outro para se apoderar dos seus bens materiais. Ignorância que nos leva a matar o outro por ciúme. Então são tantas ignorâncias ainda que fazem parte do nosso ser que a gente às vezes se sente sufocado, né? Falta, quando a gente começa a observar a maldade que ainda existe na humanidade, a gente fica pensando, quando a gente tem uma leve compreensão do que é o ensinamento cristão, do mestre, né, na sua essência, a gente já não consegue se acostumar com toda essa onda de violência que ainda habita o nosso planeta. Analisa semelhante lição e contradiz em cada canto de rua, já o lemos, né? Então, o engenheiro celeste, que é Cristo, tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso, tendo como engenheiro, como responsável, como guia, como modelo, Jesus. Né? Ele que foi um engenheiro, o construtor desse planeta, e ele quem nos dirige ainda. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Não importa a gente deixar o nome registrado numa pedra para dizer que ali foi uma obra construída por Neto Dias. Não interessa, não tem importância isso. Tem importância o serviço em si. Humilde resta de luz que acendermos envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidades que venhamos a lançar no solo da vida,
abençoar-nos-á com os seus frutos. Então, a semente que nós plantarmos será a nossa colheita de amanhã. Que frutos nós iremos colher? Que árvore estará sendo plantada por nós e que buscamos, né? Que colheita nós buscamos a partir dessas árvores que estão sendo plantadas. Então, meus irmãos, reflitamos sobre isso, pensemos sobre isso, raciocinemos sobre esses ensinamentos que Emmanuel traz para a gente, e pelas abnegadas mãos de Chico Xavier, e que a gente possa, sim, se dedicar a isso e fazer aquilo que nos compete. Minha gratidão a todos vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro.